Boa tarde, eu sou a Grazi Guerra e agora a gente vai dar continuidade à programação do Palco Transformação 2 com o assunto Tecnologia I/O Link, pavimentando o caminho para a digitalização e a indústria 4.0. E para nos ensinar sobre esse tema, eu convido Lucas Multini. Por favor, Lucas. Ele é gerente de produtos na Pepperfux Brasil. Por favor, o palco pode, fica à vontade. O palco é todo seu. Tá joia. Oi, pessoal. Boa tarde. Me escutam bem? Show. Bom, muito obrigado pela apresentação. Não estou aqui para ensinar, estou aqui mais para trocar um pouquinho de experiência com vocês, né? Espero que esse conteúdo aqui seja bem interessante, que possa agregar bastante valor aí para a empresa de vocês, para as aplicações e desafios aí que vocês possam ter ao longo da carreira, né? Beleza? Bom, então como a Graziella, né, havia comentado, a ideia de hoje é uma breve apresentação sobre a tecnologia I/O Link, beleza? E como a tecnologia I/O Link ela pode auxiliar, né, no mercado de automação industrial da parte com foco, né, na digitalização e indústria 4.0. Legal, pessoal? Então, deixa eu ver se está funcionando aqui certinho. Maravilha. Então, pessoal, o que acontece? É muito comum agora, né, bem recente, o pessoal comentar bastante sobre indústria 4.0, né? Indústria 4.0, Smart Factory, Smart Cities, né? Porém, como que a gente consegue atrelar isso na prática? Né? Então, muitas das vezes, né, fica interessante, né, e um pouco abstrato esse tipo de conceito, e a ideia aqui é tentar, de certa forma, mostrar como o I/O Link, como a tecnologia I/O Link, ela consegue agregar nesses fatores, né, nesses novos conceitos de tecnologia, né, e evolução do nosso portfólio e também da nossa indústria no geral. Legal, pessoal? Então, é muito comum, né, que as indústrias elas acabam comentando, né, e abrangendo, né, podemos dizer assim, alguns dos principais tópicos, né, que estão em alta para as indústrias. Então, de certa forma, né, o que está em alta, que o pessoal acaba se preocupando bastante, né, a automação industrial aqui, né, com foco em controle de processos. Legal? Parte de manutenção de equipamentos, com foco em monitoramento de condição, monitoramento de temperatura, monitoramento de vibração, né? Tudo isso com base na manutenção preventiva e preditiva, né, de uma determinada indústria. Legal? O pessoal tem focado bastante os esforços, né, e as pesquisas no que diz respeito à internet das coisas, voltada para a segurança do operador. Legal? E os outros dois tópicos aqui, né, listados, são bem interessantes porque internet das coisas baseada, né, numa eficiência energética, de certa forma, legal? E internet das coisas baseada na produção e o planejamento de demandas, né, planejamento de fábricas, planejamento de manutenções, né, isso acaba entrando em contato, né, e conversa bastante com o nosso segundo tópico ali. Legal, pessoal? Show de bola. Então, com base em tudo isso, os sensores, né, dispositivos de campo, sensores, atuadores, eles são a base de tudo isso que nós estamos falando. Legal? Então, para eu poder planejar a minha manutenção, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter sinais da minha planta me indicando o que eu preciso fazer, quando fazer, como está a condição da minha máquina, o que eu preciso fazer com essa máquina. Então, os sensores eles vão muito além daquele sinal 01, legal? Então, o sensor ele é capaz de detectar, medir, posicionar, identificar, inspecionar e enviar diagnósticos. Legal? Então, isso é a base da nossa conversa aqui hoje, né? Da nossa troca hoje, e os sensores, né, em si são a base para a tecnologia I/O Link. Legal? Então, o que nós precisamos é nos comunicar melhor com os sensores.
Então, é muito comum, né, hoje em dia, ainda, né, hoje em dia, na indústria brasileira, por mais que nós estejamos bem avançados, né, em relação à indústria sul-americana ou à indústria Latam, por exemplo, é muito comum nós nos depararmos com interligações, né, de dispositivos de campo dessa forma. Então, um emaranhado de fios aqui, né, diversos fios ligados em uma caixa de distribuição, e essa caixa de distribuição ligada no meu CLP, né? Então, isso daqui dificulta bastante a forma, né, de aquisição de dados. Porque isso daqui, como a gente está vendo, é a velha indústria. Legal? Então, eu tenho diversos sinais. Então, para cada sensor, para cada dispositivo de campo que vocês estão observando aqui, eu tenho alimentação positivo e negativo, e eu tenho também o meu sinal. Legal? Só que isso daqui que nós estamos falando é a velha indústria. Então, o que nós precisamos hoje é conectar com os sensores e comunicar com os sensores. Legal? De certa forma, né, conectando e comunicando, eu permito que todos os meus dispositivos de campo, do meu chão de fábrica, né, sensores para detectar a presença de uma caixa, de um skid, né, detecção de um carro e por aí vai, eu tenho que elevar essa informação, eu tenho que elevar e levar essa informação a outros patamares da minha pirâmide da automação. Legal? Então, o que estava antes no âmbito de chão de fábrica, né? Costumo chamar chão de fábrica, né? Mas aqui vocês estão vendo como field devices, eu posso levar para um SCADA, para um MES, por exemplo, ou diretamente para um ERP. Legal, pessoal? Então, como eu faço isso? Eu tenho diversos protocolos aqui de comunicação. Então, existem protocolos Ethernet IP, protocolos Profinet, né? E para facilitar esse tipo de acesso, eu posso comunicar com uma rede ASI, por exemplo, ou com a tecnologia IO-Link. Então, através dessas duas principais tecnologias aqui, eu consigo, né, eu permito enviar os dados dos sensores até um determinado sistema de controle. E podemos ir além, até informações da nuvem. Legal? Show de bola. Então aqui, né, 5 principais razões para a gente poder adotar, né, a conectividade industrial ao nível, né, de entradas e saídas, né? Isso simplifica o projeto elétrico e reduz o homem-hora de projetos de engenharia. Legal? Isso reduz a parte de cabeamento e montagem em campo. Então, como vocês viram ali, né, aquela questão da velha indústria, né, que eu acabei mostrando, diversos sensores, sinaleiros, atuadores, com todos os seus sinais entrando em uma caixa, né, uma caixa de passagem, uma ET200, por exemplo, e a partir dessa caixa eu enviar esses dados para o controlador, né? Através dessas novas tecnologias, né? Dessas novas topologias, podemos dizer assim também, eu consigo otimizar esse tempo. Legal? Eu consigo elevar o nível de diagnóstico e transparência. Então, meu time de TI, por exemplo, o time de TA, no caso, consegue ter o acesso, né, a todos os níveis ali da minha pirâmide da automação. Esses níveis aí podem ser desde a parte do nível gerencial, da parte do ERP até o nível dos sensores, né, da parte de chão de fábrica. Legal? Isso acaba simplificando, né, os diagnósticos dos meus dispositivos de campo. Legal? E isso acaba agregando valor para o cliente final e permite explorar novos modelos de negócio, como, por exemplo, o pessoal que era somente o fabricante da máquina, ele pode explorar aí essa parte de fabricante de máquina com uma prestação de serviço lá na frente, ou uma condição de serviço para um determinado cliente estratégico dele. Legal? E aí aqui a gente acaba colocando esses 2 sinais aqui, né? Que é uma setinha para cima e uma setinha para baixo, que esse é justamente o sinal é o símbolo, né, da tecnologia IO-Link. Então, a tecnologia IO-Link, ela chega para agregar valor, né, para essas soluções, simplificando o acesso e podendo disponibilizar, né, esses novos modelos de negócio aí para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros mais estratégicos. Legal? Então, a ideia é conectar e não apenas ligar. Legal? Então, a tecnologia IO-Link, o que ela permite? Ela permite a interligação de sensores
em uma remota, né? Podemos dizer que essa remota de campo aqui, ela é uma remota inteligente, onde eu consigo, através dessa inteligência, que é a inteligência IO-Link, conectar sensores inteligentes a essa remota. Legal? E então, a partir daí, eu acabo tendo diagnósticos no meu dispositivo de campo. Legal? Então, através desses dispositivos de campo, aonde na velha indústria ele só me enviava mais e menos, né? Tenho ou não tenho, 0 e 1, por exemplo, eu consigo enviar, além disso, diagnósticos de posicionamento de uma máquina, por exemplo, diagnósticos de temperatura, né? Consigo enviar diagnósticos de identificação de processo. Então, tudo aquilo que estava dentro do âmbito do CLP, algo de controle direto do CLP do cliente, eu consigo descentralizar isso e disponibilizar em uma camada um pouco mais simples, deixando o que realmente, entre aspas, né, importa, né, de processamento de dados, né, informações de alta taxa, né, de velocidade de transmissão de dados, né, eu consigo deixar isso diretamente com o CLP e não me preocupar com sensores simples, né, identificação simples, diagnóstico simples, não me preocupar com isso diretamente no CLP. Eu posso me preocupar com isso diretamente no campo. Legal, pessoal? Então, a tecnologia IO-Link, ela permite isso. Então, eu consigo interligar sensores, né, um sensor indutivo para detecção de metal simples, sensores ultrassônicos para fazer um monitoramento, né, de nível, né, sistemas de identificação de radiofrequência, né, RFID. Então, tudo isso eu consigo agregar no IO-Link e transmitir de forma descentralizada para onde essa informação ela precisa ser enviada. Legal, pessoal? Então, o que é a tecnologia IO-Link, né? É uma tecnologia que permite a comunicação com sensores inteligentes. Legal? Muito além de uma simples identificação que eu havia comentado anteriormente. Show? Então, permite, né, a tecnologia IO-Link permite enviar dados de processo e informação de diagnósticos dos dispositivos de campo diretamente, né, para o CLP ou para uma área de nuvem, né, para um SCADA que o pessoal da manutenção tem, de uma forma mais descentralizada. Legal? A comunicação IO-Link se dá através de um pino de saída do sensor. Legal? Então, isso não vai acabar mudando a sua infraestrutura de campo, se podemos dizer assim, e traz uma facilidade e uma praticidade no planejamento de manutenções preditivas e preventivas. Legal? Então, aqui o que eu havia comentado, né? Isso é um sensor fotoelétrico, né? Onde eu tenho L+ e L-, alimentação positivo e negativo, e ali no sinalzinho, né, C/Q, eu tenho o meu sinal de saída, detecção, né, da minha saída digital, e eu tenho toda a parte do IO-Link trabalhando. Então, além do sinal 0 e 1, eu tenho o sinal de diagnóstico que o IO-Link pode transmitir. Pô, legal. Para esse sensor, no exemplo, né, que tipo de diagnóstico que eu posso ter? Bom, o sensor fotoelétrico ele é um sensor que trabalha com o princípio de luz. Legal? Então, se eu tenho alguma coisa que esteja impedindo, né, a transmissão, né, ou a reflexão dessa luz no meu objeto, no objeto de detecção, ou, por exemplo, num espelho prismático, a tecnologia IO-Link vai permitir, vai informar para o meu controlador que, olha, a lente do meu sensor, ela está suja. Então, planeje aí uma manutenção aí do time da manutenção para fazer uma limpeza aí nas faces dos sensores. Que é uma coisa que pode acontecer com um sensor, pode ser que venha a se propagar para os demais. Legal? E aí aqui de novo, né, o esqueminha da topologia que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Legal, pessoal? Então aqui a ideia, né, voltando, né, vocês podem entrar numa situação do tipo assim, pô, o Lucas mostrou o esquema da velha indústria ali, onde eu tinha os sensores ligados numa remota. Não é praticamente a mesma coisa? É e não é. Por quê? Quando eu tenho a comunicação direta com esse carinha aqui, esse mestre IO-Link, eu permito a comunicação direta em campo. Eu não preciso de painéis. Eu não preciso montar a minha remota no painel e distribuir os meus cabos diretamente nessa remota. Legal? Então, com isso,
Com o mestre instalado diretamente no campo, com o grau de proteção adequado para isso, IP67, IP69K, dependendo da aplicação que você vai trabalhar com ele, numa indústria alimentícia, né, acaba precisando desse grau de proteção elevado, eu tenho essa praticidade, né, na conexão e na interligação dos meus dispositivos de campo. Legal? E com isso, né, com esse mestre IO-Link, eu tenho uma função que nós chamamos de função multilink. O que é essa função multilink, né? Além de eu enviar os dados de campo, né, do meu chão de fábrica, os meus field devices, para o meu SCADA ou para o meu ERP, por exemplo, para o meu MES, eu consigo de forma separada enviar esse dado para um servidor em nuvem. Posso comunicar com um Amazon AWS, com o Azure e por aí vai. Legal, pessoal? Então, muito além, né, da distribuição de sinais. Eu consigo criar dashboards em nuvem através do meu dispositivo de campo IO-Link. E consigo deixar o meu CLP, né, o meu controlador mestre daquela área, né, focado no que importa. Beleza, pessoal? Então, como que se dá, né, essa comunicação com a nuvem? Através desses 3 protocolos aqui que vocês estão vendo. O REST API, o MQTT e o OPC-UA. Legal, pessoal? Maravilha. E, né, a grande maioria, né, dos fabricantes de dispositivos, né, focados na tecnologia IO-Link, né, com foco no mestre da minha tecnologia, eles já estão todos, como podemos dizer, pré-configurados, né, bem entre aspas, para os principais servidores, né, de nuvem do mercado. Então, a Amazon, né, a Aveva, que acaba criando, né, algumas aplicações em cloud, né, e por aí vai. Beleza, pessoal? Aqui é um caso, né, de conectividade, onde eu posso, né, interligar sensores de vibração e sensores de temperatura que já comunicam em IO-Link com o meu mestre, e o meu mestre enviar esses dados, né, para um servidor da Amazon ou para uma plataforma, né, da GE, que é o GE Digital, né, eu consigo fazer isso diretamente, e isso já é uma aplicação existente. Legal? É uma aplicação que foi desenvolvida na Alemanha e nos Estados Unidos, aonde além do mestre, né, da minha tecnologia IO-Link enviar esses dados para o CLP controlador da planta, ele envia esses dados, né, dessa forma, né, do multilink que eu havia comentado, para o servidor na nuvem. Maravilha, pessoal? Aqui uma foto, né, de um exemplo bem bacana que foi na feira de Hanover, isso aqui foi no stand do pessoal da Amazon, tá? E nesse stand da Amazon mesmo, eles estavam demonstrando, né, como que seria, né, essa fabricação, né, de uma bicicleta inteligente, né? Como seria a fabricação inteligente de uma bicicleta, se podemos dizer assim. E aí, toda a parte aqui, né, transportadores, né, de roletes, como vocês podem observar, ao longo desses transportadores eu tenho sensores, eu tenho sistemas de identificação, né, tudo isso interligado no IO-Link e enviando esses dados para a nuvem, aonde qualquer pessoa que estivesse com um celular ou um tablet ou alguma coisa do gênero conseguir acessar e demonstrar para o visitante da feira, né, o que está acontecendo, tudo isso em tempo real, ao vivo. Legal? Aqui nós temos um outro exemplo, né, que a tecnologia permite, né, que a tecnologia IO-Link acaba permitindo, né, de se desenvolver. Seria aquele conceito lá de gêmeos digitais, aonde o que eu tenho na planta, né, na fábrica, eu posso transmitir ele virtualmente para um servidor, para um SCADA, né, para a nuvem e por aí vai. Então, só confirmem aí para mim, pessoal, se vocês estão ouvindo. Isso é uma apresentação bem legal, tá no YouTube, né? Mas seria bem legal se vocês confirmassem aí para mim se o áudio tá saindo. Vai muito além de uma simulação. Tá saindo o áudio aí? Que é uma funcionalidade. Tá um pouquinho baixo? Muitos conhecem deste conceito. Podemos conceituar o gêmeo digital como a representação digital de uma entidade legal? Física, como um ativo. Quer que volta do começo? Por exemplo, ou até mesmo não precisa? Um eletrodoméstico. Para trazer uma perspectiva mais abrangente do gêmeo digital e seu papel significativo. Então essa daqui é uma aplicação bem interessante. Não vou ficar falando, um exemplo real utilizando uma cafeteira.
Imagine que gostaríamos de visualizar tudo o que está acontecendo com essa cafeteira. Como exemplo, nível de água, se a xícara está posicionada corretamente, quem está tomando café, entre outras informações. Existem várias formas de extrair os dados da cafeteira, bastando instrumentá-la e, a partir daí, criar uma aplicação que leia os sinais dos instrumentos e pronto. Temos uma cafeteira digitalizada. Na verdade, podem existir várias aplicações para extrair os dados dos sensores, cada uma com a sua particularidade, mas todas com o mesmo objetivo. É exatamente aí que o Gêmeo Digital entra, atuando como um intermediário entre as aplicações e o mundo físico onde as ações acontecem. Com essa abordagem, as aplicações não precisam mais saber quem é o sensor que está conectado fisicamente, pois independentemente do fabricante do sensor, os dados seguem uma formatação padronizada internacionalmente pelos principais fornecedores mundiais de sistemas de automação e tecnologia. Vamos para a cafeteira. Nesse exemplo, foi instalado um sensor no reservatório para medir o nível de água. Foi instalado um sensor RFID na caneca para a identificação do usuário, além da detecção da caneca na posição por meio de sensor óptico. Todos esses sensores estão conectados à internet por meio de um gateway físico, qual envia os dados coletados para uma aplicação chamada Novas, que trata e disponibiliza o gêmeo digital dessa cafeteira em uma API. Um dashboard e uma aplicação de realidade aumentada irão consumir de uma fonte única os dados gerados pelos sensores. Ao colocar a xícara com o sensor de RFID anexado, o usuário é identificado. Outro sensor detecta que está na posição correta. O nível da água no reservatório também é medido e atualizado em tempo real. Todos os dados são enviados e compatibilizados no padrão Asset Administration Shell através de uma plataforma Novas. Ao finalizar, o usuário retira a xícara e a informação é atualizada no dashboard. Ao colocar uma nova xícara, o usuário será identificado, assim como a indicação de posicionamento correto é atualizada. Um dos benefícios do gêmeo digital é o vínculo das características e parâmetros dos sensores. Aqui, por exemplo, a substituição de um sensor de posicionamento da xícara por outro idêntico acontece e o dashboard que consome esse dado não precisa de qualquer manutenção para continuar a sua operação. Estamos com 2 sensores posicionados. Agora vamos desabilitar o sensor atual que tem como numeração de série final 5069. E habilitando um novo sensor, podemos observar nas telas de detalhes do sensor que seu número de série modificou para 5945. No dashboard, é possível observar outras informações do sensor, as quais chegam por meio da API. Assim como o dashboard, utilizamos uma aplicação de realidade aumentada, a qual demonstra todas as ações executadas na cafeteira. Quando colocamos a xícara na cafeteira, esta informação de que a xícara está posicionada é enviada. Quando iniciamos a cafeteira, a realidade aumentada também mostra essa informação. Aqui provamos o conceito onde 2 aplicações consomem dados de uma mesma fonte, garantindo que não existam mais duplicidades nas informações geradas, independente do número de consumidores dessa informação. Bem legal, né, pessoal? Então, através disso, né, através da tecnologia IO-Link, eu consigo permitir, né, essas aplicações como a do gêmeo digital, como vocês viram aí no vídeo. Legal? Então, com o IO-Link, eu envio dados, né? Então, informações importantes aí, né, que vale a pena a mensagem, né, antes de eu abrir aqui para perguntas. Informações importantes. O IO-Link, ele disponibiliza, né, informações de uma forma mais simples, desde o chão de fábrica, né, até os níveis gerenciais da planta. Maravilha? Através do IO-Link, eu consigo fazer essas interligações multilink que eu havia comentado, né? Tanto em nuvem, quanto diretamente com o meu controlador. Maravilha? E aí, com base nisso, com a tecnologia IO-Link, eu consigo fazer essas trocas, né, de equipamentos, como vocês viram aí na parte do gêmeo digital. Legal? Então, troquei lá o sensor com o número de série X pelo sensor com o número de série Y. Automaticamente, a configuração que estava no sensor X, ela vai ser descarregada no sensor Y.
Legal, pessoal? Então, mais o overview aí, né, do que o IO-Link ele pode levar, né, de benefício aí para suas aplicações, né, para os seus clientes. E um ponto bem interessante, né, é que através do IO-Link a gente tem uma ideia, né, de que o futuro é logo ali e o futuro ele está bem próximo, com tecnologias como o IO-Link, como a rede ASI, né, comunicando em OPC-UA, MQTT, REST API, eu consigo de fato criar aquilo que o pessoal tá buscando, né? Então, o pessoal dos Estados Unidos, né, tem criado esse Unified Namespace, legal, que é a ideia de ter um dispositivo que ele vai agregar todos esses dados e através desse dispositivo espalhar, né, enviar os dados aonde esses dados são realmente necessários, né? E conceitos, né, que estão bem disseminados na Europa, né? Que é o Manufacturing X e o Industrial Metaverse, que é exatamente a mesma coisa. Ter um ecossistema de equipamentos que permitem, né, a disponibilização desses dados aonde eles realmente são necessários. Legal, pessoal? Então aqui tá o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, caso queiram entrar em contato comigo, com a Pepperfux, conhecer um pouquinho mais do nosso portfólio, fiquem à vontade aí para tirar uma foto. E caso tenham alguma dúvida aí, fico à disposição aí. Legal? Obrigado, gente. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Querem esclarecer? Só. Insistir um pouquinho sempre. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bem, acho que não é uma dúvida muito específica, pior que você tá falando, é só que... Bem, o meu professor da minha faculdade tinha me falado sobre como Internet of Things costuma ter algumas, sabe, vulnerabilidades de segurança. Nesse caso que você tá mostrando, esses sensores... Eles são mais vulneráveis, menos, mesma coisa? O que muda? Legal, legal. Calma aí que sanduíche dá problema aqui. Legal. No quesito cibersegurança, né, isso daí é um problema, né, de fato, que no caso os sensores e o mestre da rede, podemos dizer assim, eles não sofrem tanta interferências, podemos dizer assim, porque o principal link, né, que o malware ou o cara que quer roubar os dados da planta vai querer atacar é diretamente no servidor da nuvem. Então, de certa forma, o meu mestre, né, e os sensores, eles só fazem um link com a nuvem. É uma conexão de IP. Entendeu? E aí, através dessa conexão de IP que os dados são enviados para a nuvem, a fim de ter esses dados aí de internet das coisas. Um ponto interessante é que, através do mestre, você não consegue fazer... o mestre ele não tem métodos de segurança, métodos de proteção. Porém, a nuvem, o servidor de nuvem, eles têm. Legal? Então, o mestre ele seria mais um acesso, né? Da mesma forma que o cara que quer roubar os dados ele vai tentar o acesso, o mestre ele faz a mesma coisa. Então, é só um ponto de envio e troca de dados. Beleza? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, por hoje é isso. Te agradeço demais, Eu Lucas, que agradeço. pela participação. E convido aí para acompanhar o nosso evento, os outros Maravilha. painéis e continuar com a gente. Tá Maravilha. bom? Obrigada.